Graça e a paz, irmãos. Eu convido que você abra sua Bíblia aí na carta de Tiago, no capítulo 3, farei a leitura dos versículos 8 ao versículo 10, que nos dizem assim: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Meus irmãos, até agora, Tiago, ele tem nos falado a respeito de muitos desafios da igreja, dos crentes. Ele começou falando sobre como passar pelas provações com sabedoria, com perseverança. Ele falou a respeito da coerência entre a fé e a prática, sobre o relacionamento justo com os irmãos. Mas talvez agora Tiago ele venha mostrar de forma bem prática qual talvez seja o nosso maior confronto nesse mundo, que é justamente o controle da língua. No mundo a gente tem desafios enormes. Nós temos o desafio de crescermos saudáveis diante de tantas doenças que existem por aí, de conseguirmos uma boa profissão, um bom estudo, de criarmos e educarmos nossos filhos, livrando-os das influências das coisas desse mundo. Temos o desafio de vencer doenças, oposições e até mesmo manter a nossa santidade, a nossa fé diante de uma sociedade tão corrompida como essa. Mas um dos nossos maiores desafios, como nos mostra Tiago, é o controle da nossa língua. Veja, irmãos, que no início do capítulo, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, você vai ver nesse capítulo 3 que Tiago ele fala que a pessoa que é capaz de controlar a língua é capaz de controlar todo o corpo. Tal como o freio controla os cavalos e o leme controla o navio, assim é a pessoa que é capaz de controlar aquilo que ela fala. Está aí no versículo 1 até o 4. A seguir, ele demonstra então a pecaminosidade da língua, de forma que com seu agir a língua não apenas contamina a nossa vida, mas ela pode levar pessoas realmente ao inferno, como ela diz no versículo 6. Uma vez que grande desafio nós temos pregado em nós mesmos, esse veneno que nós carregamos diariamente na nossa própria boca. Aqui, irmãos, vale começar a lembrar o que Tiago falou lá no capítulo 1, versículo 19, que nós já meditamos, que nós, como crentes, nós devemos estar prontos ou sermos rápidos para ouvir, sendo lentos para falar e lentos para dar. O que Tiago está ensinando desde aquele momento é que o controle da língua começa quando nós ouvimos mais do que falamos. Mas a grande questão é ouvir o quê? Simplesmente ouvir as outras pessoas? Simplesmente fechar nossa boca e ouvirmos o que os outros estão falando? Não, não é apenas isso. Na verdade, o que está implícito para Tiago é nós aprendermos a ouvir a própria sabedoria de Deus. Pois nos versículos seguintes do nosso texto, ele vai falar sobre essa questão da sabedoria. E lá no versículo 17 do capítulo 3, ele fala: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Irmãos, nós, para controlar nossa língua, temos que aprender a ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é isso que Paulo nos ensina lá em Romanos 10, 17, que a fé para vencer o mundo, a fé para vencer os obstáculos, a fé para vencer os nossos desafios, a fé salvífica vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Deus é a fonte da nossa fé. A palavra de Deus é que gera fé em nós para que, pelo poder de Jesus, crendo nesse poder de Jesus em nós,
nós tenhamos então a certeza que agora nós conseguimos vencer o poder do pecado e também o poder da língua. Veja, irmãos, que o exercício da fé, falado por Tiago lá no capítulo 2, nos capacita também que nós usemos a nossa língua como fonte de bênção. Como diz o nosso versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Então, se exercitarmos a fé, conforme Tiago falou, nós conseguiremos dominar de forma que a nossa língua seja apenas fonte abençoadora e não de maldição, a ser usada para o louvor de Deus e não para a amargura dos irmãos. Irmãos, todo o segredo para a vitória desse desafio está na nossa entrega total ao Senhor Jesus. Temos que entregar a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, e inclusive o controle da nossa língua ao Senhor Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, inclusive o pecado da nossa língua. A habitação do Espírito Santo em nós faz com que nós sejamos santificados e que dessa forma a nossa língua também seja usada de forma santificada. Na verdade, não é nenhum segredo. É a revelação de Deus para o seu povo, que, crendo nele, nós seremos novas criaturas, criaturas nos quais a nossa luz brilhará nesse mundo, para que o seu nome seja realmente glorificado. Que Deus nos abençoe diariamente e constantemente. Amém. Oremos, irmãos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu agir em nós. Te agradecemos, ó Pai, porque na nossa fraqueza Tu nos fortifica. Porque, embora saibamos, ó Pai, da nossa fragilidade, nós também sabemos do Teu poder que opera em nós. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu não nos deixa a nossa própria vontade e a sermos guiados pelo nosso coração, porque o nosso coração é corrupto, mas somos guiados pelo Teu Espírito. E é com base, ó Pai, no Teu Espírito que pedimos. Transforma o nosso corpo, transforma a nossa vida, transforma a nossa língua, para que a nossa boca possa jorrar bênção e louvor. Louvor ao Teu nome e bênção à vida dos irmãos. É o que nós pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.